O Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República terá de explicar como o órgão teve acesso à informação de que militares do GSI fizeram doações via Pix para Jair Bolsonaro naquela campanha que levantou 17 milhões de reais. O pedido de informações foi protocolado pelo deputado Rodrigo Valadares, ele é integrante da Comissão de Segurança Pública da Câmara. No início do mês, a gente noticiou aqui na Jovem Pan News que os militares que doaram para o ex-presidente foram desligados do órgão e devolvidos aos seus quartéis depois que o caso se tornou conhecido entre os nomes do primeiro escalão do governo. Agora, o parlamentar quer saber como o GSI chegou aos nomes desses servidores simpáticos a Bolsonaro e se houve alguma ordem judicial que determinou a quebra do sigilo bancário desses militares. Vou começar essa com Luiz Felipe Dávila. Dávila, se não houve nenhuma determinação para a quebra do sigilo bancário, aparentemente a Lei Geral de Proteção de Dados não foi respeitada, né? Usaram uma informação que deveria ser confidencial, uma informação sensível desses militares, para usar politicamente, não acha? Exatamente, Caniato. E uma das coisas mais preocupantes nesse Brasil da censura é que a lei de informação aos dados não é respeitada. Nós aqui, como jornalistas, tenta pedir, requerir dados, acesso, às vezes que não aparece, não. E é constitucional. Vocês têm que proteger os dados e nós precisamos ter acesso aos dados. Nós precisamos ter acesso aos autos de processos e inquéritos. E sequer os advogados têm. É o Brasil onde reina a censura, onde os direitos civis vêm sendo sistematicamente violados, onde o cidadão está à mercê cada vez mais da arbitrariedade do Estado. E isso significa que o cidadão comum hoje corre risco o dia todo. Suas contas devastadas, suas redes sociais bloqueadas e sua liberdade de expressão totalmente cerceada, principalmente se você for crítico do governo. É um momento em que o Estado democrático de direito está absolutamente fragilizado por uma atuação cada vez mais impertinente do Estado brasileiro em cercear os direitos e as liberdades do cidadão. Cristiano Beraldo, como descobriram essas doações? Como o GSI chegou a esses militares que fizeram doações para Jair Bolsonaro via Pix? Enfim, é preciso saber se houve alguma determinação judicial para a quebra do sigilo bancário desses servidores, não? Olha, Caniato, Gabinete de Segurança Institucional tem uma missão importantíssima: proteger o presidente da República, proteger o Palácio do Planalto. É uma instituição, vou citar aqui um exemplo hipotético, vamos supor que haja uma tentativa de invasão no Palácio do Planalto. Cabe ao GSI não só atuar no momento dessa suposta tentativa de invasão, mas também monitorar as informações para que ele seja informado de forma antecipada, que ele saiba que existe ali alguma intenção de atentar enquanto presidente, de invadirem o Palácio do Planalto. E aí ele convoca as suas forças, né? Em geral, o GSI, comandado por um general das Forças Armadas, alguém experiente em combate. Você não chega a general se você não tiver experiência de vida. E aí é esse papel de proteger o Palácio do Planalto, chamar as tropas, impedir os invasores. Esse é o papel do GSI, esse órgão importantíssimo que vem dando exemplos, que exerce o seu papel de uma forma exemplar. Ora, se eles conseguiram essas informações, Caniato, eu, como um brasileiro de boa fé, só posso imaginar que conseguiram isso de forma legal. Talvez tenham feito até um pedido ao Supremo Tribunal Federal. E aí descobriram que haviam pessoas ali com uma atuação partidária, com uma atuação focada em proteger ou valorizar ou incentivar algum grupo político. Isso é inaceitável para o GSI. O GSI tem que atuar com a segurança, independente de quem seja o presidente da República, de quem esteja no poder.
Então, da minha parte, Caniato, como cidadão brasileiro, apenas a minha boa-fé de acreditar que essa notícia aí não deve ser desse jeito. Deve ter alguma coisa errada, fizeram tudo de forma legal, como sempre fazem, não é mesmo? Pois é, só lembrando a nossa audiência que esses agentes do Exército realizaram essas doações via Pix e depois foram rebaixados, foram retirados do GSI e enviados de volta para os quartéis de origem. Mota, sua reflexão sobre esse episódio e quais devem ser os próximos passos? Eu quero dar primeiro parabéns ao deputado Rodrigo Valares, é esse o nome Valadares. do deputado? Valadares, porque com certas coisas a gente não pode brincar. Todo mundo tem direito de expressar a sua preferência política. Ninguém pode ser perseguido por causa disso. Eu sei que no Brasil de hoje não é fácil a gente afirmar uma obviedade como essa, mas a gente tem que dizer isso. Respeitar as preferências políticas das pessoas, respeitar o direito de cada um à sua própria opinião, é a única forma de evitar que o país entre em um ciclo vicioso do qual poucos países que entraram conseguiram se recuperar. É importante a gente lembrar aqui, o Estado e a máquina do Estado não são propriedade do partido que ganha as eleições. É incrível isso, né? Mas o partido, o político eleito, apenas ocupa o poder temporariamente até a próxima eleição. E todos, absolutamente todos, que ocupam ou ocuparam o poder, terão um dia, de uma forma ou de outra, que dar satisfação sobre tudo o que fizeram. Pois é, esse é um bom ponto, né, Luiz Felipe Dávila? Porque essa notícia, ou pelo menos essa informação, não reforça aquela tese de perseguição que muitos da atual oposição defendem e acabam expondo, perseguição àqueles que não pensam e não agem como o atual governo quer ou determina, ou pelo menos espera. Tem um cenário um pouco nebuloso em algumas áreas que acabam sinalizando para uma situação que vai ao encontro dessas teses, não? Caniato, não é um cenário nebuloso, não, é um cenário perigoso. Perigoso no momento em que a opinião das pessoas não é mais respeitada. Aliás, quando o Poder Judiciário não respeita mais a Constituição na sua cláusula pétrea, no seu artigo 5º, que dá a todo cidadão o legítimo direito de expressar suas opiniões, crenças, preferências. Por isso que hoje a narrativa é a seguinte: se você é da oposição, você é um fascista, você é um antidemocrático e você é uma ameaça ao Estado democrático de direito. Não é assim que se vive numa democracia. Por isso que essa atuação cada vez mais ativa de cerceamento de liberdade de expressão, liberdade de opinião, inquéritos por tempo indeterminado, e mais do que isso, censura, é algo intolerável num país que ainda tem resquícios de democracia. O silêncio é a coisa que mais me choca nesse Brasil. O silêncio daqueles que acabam tolerando e entendendo que a censura é uma espécie de movimento sanitário para sanar a democracia de acelerados, radicais e pessoas que querem acabar com a democracia no Brasil. Nós estamos num momento muito perigoso da nossa democracia, que demorou muito para reconquistarmos o poder de expressarmos do jeito que queremos. Mas no momento em que as pessoas têm medo, significa que nós já perdemos o direito livre de expressar nossas opiniões, principalmente as opiniões políticas.